Oi, turminha, tudo bem? Olha o Titoninho aqui novamente. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de história. Peço por gentileza que vocês peguem o livro na página 32. Vou fazer a leitura com vocês, peço que vocês acompanhem. Depois eu irei para o computador, na nossa linha do tempo, para que vocês possam acompanhar o que está acontecendo, tá? Peço que vocês prestem atenção. Logo o Titoninho estará mandando umas atividades que vocês farão para a nota. E é importante que vocês entendam isso daqui para poder responder depois, tudo bem? Então vamos lá. Pronto, pessoal? Já pegaram o livro? Vamos lá então. A República Oligárquica. O período conhecido como República da Espada terminou quando Floriano Peixoto deixou a presidência em 1894. Vamos relembrar esse período da Espada. O período da Espada foi quando os militares proclamaram a República. O que é que aconteceu? A família real foi embora, os militares começaram a governar. O primeiro governo foi provisório, com Marechal Deodoro da Fonseca. Foi feita a Constituição e houve uma eleição, Só que a população não participou. Quem participou? O Congresso. E o Congresso escolheu quem? Um militar, no caso, Marechal Deodoro da Fonseca, e o seu vice, Floriano Peixoto. Só que, como nós vimos na aula passada, Marechal Deodoro da Fonseca era muito impulsivo, muito mandão, e queria que as coisas acontecessem do jeito dele. Como não era possível acontecer isso, que ele era barrado muitas vezes, ele resolveu deixar a presidência, largou. E quem assumiu foi o seu vice, Floriano Peixoto, que ficou até 1894. Então, até aí nós tivemos o quê? Um período chamado República da Espada, onde os militares estavam governando. Então vamos continuar agora. Naquele ano, Prudente de Moraes venceu a disputa eleitoral, assumindo a presidência da República e tornando-se o primeiro presidente civil da nossa história. Presidente civil, o que quer dizer isso? Foi eleito um presidente que não era militar, tá? Por isso que é chamado de civil, ele não era militar. Então ele assume e começa a governar o Brasil. Durante 36 anos, de 1894 a 1930, o Brasil foi governado por presidentes civis, mas o poder ficava sob o domínio de poucas pessoas. O que quer dizer isso? Quem governava, quem tinha a maior parte de decisão, dentro do Brasil, eram poucas pessoas, o governo que determinava, decidia. Então, continuava assim, como a monarquia antes, porque a monarquia também, o problema era esse. Eles governavam do jeito dele e a população não participava. Então, mudou-se para a república, porém, a mesma forma continuava, poucas pessoas governando, que formaram as oligarquias. Por isso, esse período de nossa história é chamado de República Oligárquica. Muito bem, então vamos ver, pessoal. Essa parte aqui, desse período que vai até 1930, esses 36 anos, nós vamos ver ao longo dessas aulas, porque aconteceram muitas coisas. Então nós iremos discutir isso parte por parte, tá bom? Hoje nós vamos comentar alguma coisinha que aconteceu e nas outras aulas nós vamos continuando explicando sobre isso. É um período de 36 anos. Isso vocês têm que ter em mente, tá? Essa foi uma época de grandes tensões do Brasil, com revoltas que envolveram militares, religiosos e trabalhadores, tanto na cidade quanto no campo. Mas também foi um período de transformações, principalmente devido à chegada de diversos imigrantes para viver e trabalhar nas áreas urbanas. Isso estimulou o processo de modernização de muitas cidades, que passaram a ter, por exemplo, luz elétrica e água encanada. Então vamos retomar, pessoal. Lembrando que quem trabalhava com mão de obra eram os escravos. Os escravos foram libertos, porém ficaram
sem serviço, porque ninguém queria dar serviço para eles. Mas os imigrantes começaram a chegar no Brasil, substituindo a mão de obra escrava nas lavouras. Porém, os imigrantes também alguns começaram a trabalhar nos centros. Ou seja, o Brasil começa a ter uma nova cara, né? O Brasil começa a modernizar, porque são pessoas diferentes, pessoas de outros países que trazem a sua cultura, o seu jeito, né? Por exemplo, os italianos chegam com macarrão, aí eles começam a abrem uma fábrica de macarrão. Então isso vai fazer o Brasil deslanchar. Então vamos dar uma acompanhadinha aqui, ó. Fim da República da Espada, que vai de 1889 a 1894. Início da República da Oligarquia, 1894 a 1930. É eleito presidente, né, civil chamado Prudente de Moraes. Então é o nosso primeiro presidente civil. Vamos lá agora acompanhar. República Oligárquica, pequeno grupo político que detém o poder e governa de acordo com seus interesses, né? Então a população não participava dessas decisões. Era justamente isso que a população reclamava no período da monarquia. Época de grandes tensões no Brasil, revoltas envolvendo religiosos e trabalhadores. 1897, Prudente de Moraes sofre um atentado. O Arraial de Canudo é destruído por tropas federais. Bom, vamos dar uma pausinha aqui. Primeiramente, nós temos que saber o que foi ser Canudos. Nós vimos aqui que muitas revoltas, inclusive os trabalhadores, né, do campo. Então, como surgiu esse Arraial de Canudos? Tinha a história conta, né, que tem um beato, e esse beato, o que acontece? Ele é abandonado pela esposa e ele some para o deserto, fica vivendo lá. Depois de um certo tempo, ele volta. Quando ele volta, ele está vestindo uma túnica azul de brim, que vai até os pés. Ele deixou a barba crescer e usa um cajado, como se ele fosse um profeta. E esse profeta, né, que eles falavam, chama-se Antônio Conselheiro. Então, o que Antônio Conselheiro fez? Ele se revoltava contra as decisões que eram tomadas em favor do Brasil, né, sempre oprimindo a classe baixa. Ok, então nós vamos ter aí um Antônio Conselheiro lutando contra as injustiças. E esse Antônio Conselheiro, ele consegue arrebanhar, ou seja, juntar um grande grupo. Como assim, tio Toninho? Ele foi esperto. Ele dizia o seguinte, que as pessoas, os bandidos, porque nessa época era assim, nós tínhamos muitas pessoas que eram contratadas para matar os outros, né? E essas pessoas lá no sertão. Então, esse tipo de pessoa, eles acreditavam muito que eles, após a morte, seriam castigados. E eles queriam o perdão de Deus. Então Antônio Conselheiro usou isso. Como? Pregando o seguinte, se eles lutassem ao lado deles contra a injustiça, quando eles morressem, né, eles teriam o perdão de Deus. E com isso, houve-se um grande ajuntamento dessas pessoas ao redor de Antônio Conselheiro. Então Antônio Conselheiro conseguiu formar uma multidão. E ele formou Canudos, que fica na região da Bahia. O que vem a ser? Por que recebeu esse nome? Arraial de Canudos. Canudos, porque, segundo os historiadores, nessa região tinha uma planta, que tinha um canudinho, que ela tinha uma haste bem longa, e o que acontecia? As pessoas cortavam as duas pontas, ficava um canudo imenso. Eles colocavam o cigarro na ponta desse canudo e fumavam. E eles diziam que a sensação da fumaça sair de lá até chegar na boca era muito mais agradável. Então, por isso, recebeu o nome de Canudos. Então, Arraial de Canudos. Nesse período aí, houve várias tentativas para derrotar Canudos. Porém, não conseguiu. Por quê? Porque as pessoas que estavam junto com Antônio Conselheiro
eles eram daquela região, então eles conheciam toda a região, eles sabiam como fugir, as armadilhas, e as pessoas, os soldados que iam lutar lá, né, que o governo mandava, de Rio de Janeiro, São Paulo, eles não conheciam a região, então eles acabavam o quê? Sendo pegos em emboscadas, e a turma de Antônio Conselheiro, né, estava sempre conseguindo. Até que houve uma última tentativa de acabar com Canudos. Realmente eles vão acabar com Canudos. Só que quando eles chegam para matar Antônio Conselheiro já está morto. Inclusive, Antônio Conselheiro está até enterrado. Mas, nessa época, eles tinham que provar que mataram Antônio Conselheiro, ou seja, tinham que matar o mito. Porque se eles não matassem a pessoa que estava se rebelando contra o governo, a sua história, né, estaria ali, forte. Olha, ele está conseguindo derrotar o governo. Então, eles tinham que provar que mataram Antônio Conselheiro. E nessa época, nós já estudamos, você estudar também no quarto ano, que era o seguinte: os portugueses, nós fomos colonizados pelos portugueses, e nós vimos que uma forma de humilhar as pessoas, né, era enforcar ou cortar a cabeça da pessoa. Inclusive nós temos aconteceu isso com Tiradentes, né? Lembram disso? Quem foi esquartejado? Era uma forma de humilhar a pessoa. Então o que eles faziam? Eles cortavam a cabeça da pessoa que era condenada e saíam em praça pública para mostrar que contra o governo ninguém conseguia dominar, não conseguia vencer, né? Que o governo era a força maior do país. Ok. Então quando eles chegaram lá em Canudos, Antônio Conselheiro já estava até enterrado, né? Eles conseguiram devastar o Canudo. Eu já li o livro, então a gente vê a descrição que é muito forte, porque na hora que eles vão devastar, só encontra no meio da cabana lá um menino e um velhinho. E mesmo assim eles não pouparam, eles destruíram tudo, né? Mas acharam o Antônio Conselheiro, o texto diz que a carne do rosto já estava desfazendo. Por quê? Porque fazia dias que ele estava enterrado. Mesmo assim eles cortaram a cabeça e levaram, tá bom? Então essa é a história de Canudos. Eu vou sugerir, quem quiser assistir o filme, tem um filme sim, chama Revolta de Canudos. Se vocês quiserem assistir esse filme, baixar e assistir, é muito interessante, vocês vão gostar. É um filme nacional, muito interessante, conta justamente o livro. Assistam aí no final de semana junto com os pais, vai ser legal para vocês, tá bom? Vamos lá. 1898. É eleito presidente da República, Campos Salles, idealizador da política de café com leite e da política dos governadores. Vamos ver, café com leite. Eu vou ler aqui, ok? E a política do café com leite. Até as 3 primeiras décadas do século XX, a economia brasileira era baseada na produção agrícola. Os grandes proprietários de terras ligados à produção cafeeira e pecuária eram os principais detentores do poder econômico. A riqueza dos fazendeiros garantia aos estados de São Paulo e Minas Gerais grande participação na política do país. Os dois estados eram também os mais populosos e por isso tinham o maior número de representantes no Congresso Nacional. Bom, pessoalzinho, só relembrando, vocês estudaram no 3º ano e no 4º ano vocês também tiveram alguma coisinha, a professora relembrou, quando encontraram ouro em Minas Gerais. Então vocês se lembram que a corrida atrás do ouro levou muita gente para Minas Gerais, então ficou um estado populoso, ok? E São Paulo já era populoso também. Então o que aconteceu? Esses dois estados, eles praticamente, como tinham muitos representantes, né, no Congresso, eles conseguiam dominar. Então o que eles fizeram? Eles resolveram fazer um acordo. Esse acordo recebeu o nome de café com leite. Mas como assim café com leite? Por quê? Nós vamos ter aqui, São Paulo representando o café. Por quê?
porque é a maior lavoura de café, o café é produzido em grande quantidade aqui em São Paulo. Em Minas Gerais, produzia leite, aliás, produz até hoje, né? Então, eles fizeram um acordo entre eles, café com leite. São Paulo representando café e Minas Gerais representando leite. Aqui nós temos um desenho que é bem ilustrativo, ó. O que nós vemos aqui? A cadeira do presidente. Ó, dois partidos aqui, né? Ó, São Paulo e Minas Gerais, os dois disputando pela cadeira, pelo poder. E aqui ao redor, ó, tanta gente querendo chegar ao poder. Quem seriam essas outras pessoas? Eles estão representando os outros estados. Os outros estados brasileiros também queriam governar, mas não conseguia. Por quê? Porque o acordo consistia assim, olha, São Paulo vai apoiar Minas Gerais e nós vamos eleger um candidato mineiro, ok? Então nessa eleição, tanto Minas quanto São Paulo, todos votam no mineiro. Ou seja, o candidato mineiro ganha. Então, durante esses 4 anos de governo, o candidato mineiro vai fazer tudo o que pode, vai investir no seu estado, vai fazer tudo o que pode pelo seu estado. Na próxima eleição, o que vai acontecer? Os mineiros vão apoiar um candidato paulista, e o candidato paulista vai governar durante 4 anos. Então vai ficar essa diversidade, né? Alternância, a palavra melhor. 4 anos o mineiro, 4 anos São Paulo. 4 anos mineiro, 4 anos São Paulo. Tá? E eles vão ficar governando. E os outros estados? Os outros estados ficam revoltados, porque não tem nenhum representante, ou seja, o maior investimento vai em São Paulo, né? Em Minas Gerais eles são beneficiados, os outros não. E nós tínhamos alguém que morria de vontade de ser presidente. Só que ele era lá da região do sul, um gaúcho. Esse gaúcho chamava-se Getúlio Vargas. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre Getúlio Vargas. Mas ele estava de olho, né, numa brechinha para tentar ser presidente. Mas como nós vimos, o número de pessoas era baixo, né? Então não conseguia eleger um presidente. E esse acordo vai durar um bom tempo. Ou seja, vai durar aí, como nós vimos, né, 36 anos. O que vai acontecer? Nós vamos ter um candidato paulista governando. Governou os 4 anos. Então, na próxima eleição, conforme o acordo, seria um candidato mineiro. Só que São Paulo, né, quem está governando nessa época é um paulista, chamado Washington Luiz. Então, Washington Luiz vai estar governando, vai ter eleição, naquela época era no mês de novembro, e eleger para o começo do ano, entrar um novo presidente. Então, Washington Luiz está governando, tem a eleição, teriam que escolher um mineiro, porém São Paulo passa a perna em Minas Gerais e elege Júlio Prestes. Então, Júlio Prestes, outro paulista. O que acontece? Minas Gerais se revolta contra São Paulo. Por quê? Porque era a minha vez, era a vez de Minas Gerais, vocês passaram a perna em nós. Então, Minas Gerais, olha aqui, Minas Gerais, junto com os demais estados aqui, vão se revoltar contra São Paulo. Tá? E Júlio Prestes, que foi eleito, não vai nem chegar a assumir. Por quê? Lembra de Getúlio Vargas que eu falei que era o gaúcho que está morrendo de vontade de ser presidente? Ele vai ver neste momento, nessa quebra, né, de acordo, o momento certo. Então ele vai se aliar, né, os outros estados, junto com Minas Gerais, vão proibir, vão caçar aí o Júlio Prestes, não deixar ele assumir. E então, se não tem o presidente, quem vai ficar? Eles vão falar assim, nossa, então não vai ter ninguém para governar. Mas Getúlio Vargas, né, querendo ser bonzinho, né, com suas segundas intenções, olha, o governo vai ficar sem ninguém, então eu vou governar. Então eu vou governar. Começou a governar de forma provisória o Brasil. Tá? Isso nós voltaremos a falar depois. Depois o Tio Tony vai voltar a falar tudo isso novamente, porque vem lá na frente esse assunto. Então vamos continuar a nossa leitura aqui. Além do grande número de eleitores, os estados de São Paulo e Minas Gerais concentravam uma grande quantidade de fazendas produtoras de café,
sobretudo em São Paulo, e de leite, sobretudo em Minas Gerais. Por essa razão, o sistema político da época ficou conhecido como política café com leite, já que a maioria dos presidentes eleitos vivia em um desses dois estados. Tá? Na página 34 do livro, quando vocês olharem, vocês vão ver que tem a representação de todos os presidentes. Aí vocês vão falar assim, nossa, tio Toninho, mas nós vamos, por exemplo, aqui, ó, tá falando São Paulo, tá. E também nós temos um do Rio Grande do Sul, e você falou que eles não governavam. Realmente não governavam. Por exemplo, Hermes da Fonseca, ele nasceu no Rio Grande do Sul, só que ele estava morando aqui, tá? Ele era o sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. Então ele foi eleito, tá bom? Para representar São Paulo. Então, neste caso, não importava que o candidato nascesse em outro estado. Na hora da eleição, eles moravam, por exemplo, em São Paulo, Minas Gerais, ele ia representar e ia lutar pelo aquele estado. Então, Hermes da Fonseca, aqui no caso, que era um gaúcho, ele ganhou representando São Paulo. Ele não ia ficar pensando em ajudar o estado dele, não, lá o Rio Grande do Sul. Ele ajudava São Paulo, porque ele foi eleito para representar São Paulo. Tudo bem? Então, vocês terão, na página 34, o nome dos presidentes. Bom, aí nós vamos começar a falar sobre o poder dos coronéis. Quem eram os coronéis? Coronéis eram justamente esses cafeicultores poderosos, né? Nós vimos que lá no período da cana-de-açúcar nós tínhamos senhores de engenho. Agora quem estava predominando era a plantação de café, né? A colheita do café, que rendia o dinheiro para o Brasil. Então, esse dinheiro, né, tornava esses cafeicultores poderosos. Então eram chamados de coronéis, tá? Mas por que nós temos que estudar sobre eles, tio Toninho? Porque a figura aqui é bem clara, né? Olha aqui, ó. Está acontecendo uma eleição e o coronel está levando quem? Um burrinho aqui? Não, ele está levando um eleitor. Como assim, tio Toninho? Porque eles faziam assim. Os cafeicultores, né, tinham suas fazendas e nessas fazendas moravam muitas famílias. Tá? E essas famílias trabalhavam na lavoura. E elas tinham medo de perder o serviço, porque se fosse mandado embora até achar outra fazenda, né, ficaria difícil. Então o coronel, ele dava ordem. Olha, na eleição vocês vão votar em tal candidato. Ah, mas e se a pessoa não quisesse, tio Toninho? Não tem essa de querer. Tinha que votar no candidato que ele escolheu. Ah, tio Toninho, mas não tinha como saber se a pessoa votou ou não. Tinha sim. Porque naquela época, a eleição não é como hoje, né? Ou você assinara no papelzinho, coloca na urna, ou o voto eletrônico. Naquela época, era chamado voto aberto. Nossa, tio Toninho, o que é isso? Reunia as pessoas e colocava os candidatos. Quem vai votar em tal candidato? Erguia a mão. Então ele contava a mão para saber quantos votos a pessoa tinha. Então o coronel estava lá e ele olhava para ver se realmente, né, as pessoas que trabalhavam para eles iriam votar no candidato que ele escolheu. E se não votasse, Toninho? Se não votasse, eles mandavam embora da fazenda, outras vezes mandavam espancar. Não era brincadeira, gente, era difícil. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou até coloquei um desenho aqui para vocês entenderem. Eu coloquei aqui um cavalo com isso daqui, ó. Isso daqui chama-se tapa. E para que serve isso, tio Toninho? No cavalo, o cavalo ele pode olhar para todo lado. Se o cavalo estiver puxando uma carroça, né? Ou até mesmo com um cavaleiro, alguém montado nele. Se ele estiver sem isso daqui, ó, ele consegue ver todos os lados. Quando se coloca esse tapa, a visão dele, ele não tem essa visão laterais. Então ele consegue só ficar olhando para frente. Então a pessoa que está conduzindo consegue puxar para a direita, para a esquerda e ele só vai reto. Então ele se deixa manipular pelo condutor. Olha aqui, coloquei até outra foto para vocês verem a parte interna, né? Olha aqui, ó. A visão do cavalo é cortada com esse instrumento aqui chamado tapa. E a mesma coisa aqui, ó.
Os coronéis conduziam, né? Escolhiam os candidatos, eram eleitos. Por quê? Porque eles colocavam um verdadeiro tapa nas pessoas. Faziam as pessoas votarem em quem eles queriam, no candidato que eles quisessem. Tá bom? Turminha, hoje a nossa explicação vai parar aqui. Tem muito mais coisa. Eu sei que a aula de história é interessante, é gostoso comentar. Principalmente na sala de aula, que a gente tem muito mais tempo. Vocês comentam, vocês tiram as dúvidas. É muito gostoso. Mas, infelizmente, né, no momento não está sendo possível. Mas quando nós voltarmos, o tio Toninho promete que vai fazer uma revisão de tudo isso com vocês. Nós vamos parar por aqui. Eu peço que vocês façam os exercícios da página 35 e da página 36, tá? Agora aqui está pedindo para fazer um desenho humorístico. O terceiro exercício da página 36. Eu peço que vocês sejam bem criativos, façam um desenho bem criativo. Quando o tio Toninho voltar, ele vai olhar e vai vistar o desenho, tá bom? Um abração, turminha.